Oi pessoal, meu nome é Raquel, eu sou uma brasileira que vive na Polônia. Então, eu resolvi trazer para vocês algumas informações dos protestos que estão ocorrendo aqui na Polônia. Não sei se vocês já estão sabendo aí no Brasil, mas aqui na Polônia está acontecendo uma onda de protesto em decorrência da nova lei do aborto. Mas antes de eu estar contando para vocês o que está acontecendo aqui na Polônia, eu queria que você que não é inscrito já se inscrevesse aqui no canal, deixasse aquele joinha aí para dar uma força e para mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Ative o sininho de notificações para receber notificação quando eu postar um vídeo novo e você ser o primeiro a ser notificado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para também ajudar no crescimento do canal. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho da história, como é a história do aborto aqui na Polônia e nos dias atuais o que é que está acontecendo que está gerando essa onda de protesto. O aborto na Polônia até 1932 era totalmente proibido, com a pausa da invasão alemã, porque a única época na Polônia que o aborto foi permitido e legalizado foi quando os alemães invadiram aqui a Polônia e Hitler simplesmente legalizou o aborto. Então eles passaram de 1943 até 1945 com o aborto legalizado aqui. Foi a única época, o único período na história da Polônia que o aborto, sim, foi legalizado e não era proibido. O aborto, depois da ocupação alemã, quando os poloneses ganharam de novo sua liberdade, então eles criaram um código para implementar algumas exceções que o aborto poderia ser feito. E essas exceções eram quando a mãe corria risco de vida, quando a gravidez era decorrente de algum ato proibido, como estupro, incesto. E nesses casos de estupro e incesto era até 12 semanas que o aborto era permitido. Depois, não. Eles são muito rigorosos aqui em relação a isso. A terceira exceção era quando o bebê apresentava alguma malformação e que era constatada por médicos, mas não o médico que acompanha a gravidez. Tinha todo um processo de mais outros 2 médicos, quando eles declaravam, né, que a criança não teria uma sobrevida depois que nascesse, que a criança, ou seja, que a criança ao nascer morreria. Então, nesses casos, sim, era permitido o aborto aqui na Polônia. Aqui na Polônia, a pena para quem realiza um aborto é de 8 anos de prisão. No caso, se o bebê for pequenininho ainda, for pequeno antes de, eu acho, de 5 meses. E no caso, se o bebê já for maior de 6 meses, a pena são de 10 anos na Polônia. Então o que está acontecendo é que na Polônia já existia essa lei que o aborto, apesar daqui da Polônia ser o país mais rigoroso em relação a isso, existiam essas exceções que agora, semana passada, o tribunal, né, aqui da Polônia, eles invalidaram esse artigo que permitia que a mãe que tivesse um bebê com má formação pudesse fazer o aborto. Por isso, causou todo esse conflito e esse confronto. Aqui tem dizendo, olha, o Tribunal Constitucional Polaco invalidou um artigo que autorizava o aborto em caso de uma má formação do feto. Só é possível agora
um aborto no caso de estupro, incesto ou a saúde da mãe estiver em risco. Essa decisão causou muita discussão. Agora na Polônia estão acontecendo esses protestos onde as mulheres estão indo reivindicar o seu direito de decisão. Não sei, porque aqui a Polônia é um país muito conservador. Nesse caso específico da má formação, porque a Polônia ela invalidou esse artigo que dizia que a mãe poderia sim fazer o aborto no caso do feto com má formação. Ela invalidou esse artigo, gerou esses conflitos que nos primeiros dias as mães, as mulheres estavam justamente pedindo para ter o direito dela decidir se ela vai fazer o aborto no caso de má formação e não o Estado decidir que ela tem que gerar essa criança os 9 meses sem poder ter o livre-arbítrio de abortar ou não. Nos protestos você pode ver que eles têm aqui muitos cabides, eles estão deixando cabides em igrejas, em estátuas, na rua, estão fazendo caminhadas. Por quê? Porque também o que choca muito é que o governo, depois de ter feito essas coisas em relação à pandemia, que quem não assistiu ainda, assista o vídeo do Zona Vermelha e Zona Amarela. O governo colocou uma série de leis aqui, né, umas restrições por conta do coronavírus, achando que as pessoas não iam ter essa aglomeração nas ruas, né? E ele completamente que meio que se enganou e veio invalidar essa lei, né, que desde 1993 existia essa lei que favorecia as mães que tinham o bebê com uma formação para elas se optarem fazerem um aborto legalmente. Mas aí o governo, no meio dessa pandemia toda, veio e invalidou esse artigo e agora tá causando uma série de protestos. Mulheres estão indo para a rua com cartazes como dizendo que ela pensa, que ela decide, o corpo é dela. O governo não pode decidir, o governo não é o governo que está grávido, que o governo tem que abortar, tem que tirar o governo. Então é uma situação muito complicada porque o governo não pensou muito bem e jogou uma bomba agora em plena pandemia. Então as pessoas não estão se aglomerando sim, estão saindo para a rua sim, para se reivindicar esse direito, né? Principalmente as mulheres. Na quarta-feira teve uma greve geral e outros países abraçaram a causa das polonesas, das mulheres polonesas. São 80, elas fizeram manifestações em 80 cidades aqui da Polônia e 20 países estão de mãos unidas com essa causa, né? Das mulheres, que elas reivindicam o direito de decisão no caso do bebê com má formação. Só que ontem a gente já podia ver em alguns artigos na internet e na televisão que já tem grupo a favor do aborto em série e que estão no meio do protesto, não sei se para confundir a opinião das pessoas, né? Porque até então era uma causa nobre, é uma causa nobre, né? A questão da mulher ter que decidir se ela quer continuar essa gravidez com o bebê com má formação. Mas agora já está dentro, inserido no meio das pessoas que estão protestando a esse assunto específico, já tem pessoas que estão pedindo o aborto de forma legalizada. Vou estar colocando algumas fotos, algumas imagens aí do protesto. Tinha muita gente, as mulheres estão vestindo preto como uma espécie de luto, né? E elas estavam colocando cabides, que é o símbolo do aborto ilegal aqui na Polônia. E já aqui na Polônia é um país que a restrição é maior, então várias mulheres que querem cometer o aborto, que querem fazer o aborto, acabam viajando para outros países vizinhos que o aborto é legalizado e acabam cometendo aborto fora do país. Então a gente está vivendo essa situação no meio da pandemia, esses protestos, né, que as pessoas estão invadindo igreja e as ruas e parando o carro, fechando rua, e elas têm esse símbolo do cabide, o símbolo do
aborto ilegal aqui na Polônia. Eu vou ler aqui os países que abraçaram a causa das polonesas. Foi Alemanha, Austrália, Hungria, Bélgica, Suécia, Holanda, Noruega, Finlândia, Áustria, República Tcheca, Itália, Eslovênia, Luxemburgo e Portugal. Um outro protesto nessa proporção que aconteceu aqui na Polônia foi em 2016. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Se você caiu aqui de paraquedas, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nada. Deixa aí para mim nos comentários o que você achou, se o governo fez certo ou não fez certo. Se você conhece alguém que passou por esse tipo de situação em relação a um bebê com má formação, compartilhe o vídeo, já deixa aquele joinha para mim saber que você gosta desse conteúdo, para que eu traga mais informações da Polônia. Obrigada aí aos novos inscritos pela força aí que vocês estão dando. Compartilhem com os amigos de vocês para ajudar o nosso canal a crescer. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Tamo junto e misturado. Isso, até o próximo vídeo. Tchau!